E o terceiro tipo de pessoa, a terceira situação, é quando a pessoa já está habilitada e ela não consegue dirigir apesar de estar habilitada. Ela coloca essa crença na cabeça. Não, dirigir não é para mim. Dirigir. Por que isso acontece? Respondendo a sua pergunta, para quem está nos ouvindo, a gente gravou um podcast específico falando sobre essa situação, né? Com o tema. Se você procurar aí no canal, vai estar aí. Não consigo dirigir sozinho. Para quem já está habilitado e não consegue dirigir sozinho, é mais ou menos a mesma coisa, né? Dirigir não é para mim, não consigo dirigir sozinha, são crenças limitantes. Então, Só que esse outro podcast, ele aborda bem mais profundo sobre esse terceiro ponto, né? Bem mais explicativo. Exato, ele vai explicar tudo desde a formação da crença, por que isso acontece, quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo, e é bem interessante entender o porquê que você não consegue dirigir sozinha, ou o porquê que você acredita que dirigir não é para você. Então vai lá, assiste esse episódio que você vai ter conteúdo de valor lá para você. Você citou esses 3 perfis, né? Ou 3 situações. Eu tinha enxergado só 2, né? Mas na verdade são 3. Então a pessoa que está no processo querendo tirar a carta, mas ela nem iniciou, ela já tem medo, né? Já tem algumas crenças limitantes, ela acha que ela não vai conseguir, dirigir não é para mim, porque isso já aconteceu comigo, inclusive, quando eu pensava em tirar a carta, eu achava impossível dirigir no meio daquele monte de gente, né? E até mesmo antes de ir para uma autoescola. Tem aquele perfil que está ou situação que a pessoa está ainda aprendendo com o instrutor, está no processo de formação na autoescola antes do exame, e tem aquela que já tirou carta, já passou pelo exame e conseguiu aprovação. Nós observamos que são várias variáveis que tendem a bloqueá-las, né? Você citou alguns exemplos aí atrás, né? Como por exemplo, tem uma autoescola onde que ela tenha uma forma de ensino bem ajustada, bem afinada para o aluno, né, onde que ela possa ser adequada às necessidades do aluno. Enfim, entre a pessoa, naquele processo de aprendizado, ela ter uma autoconversa consigo mesmo, dela entender o que está acontecendo, né? Mas não necessariamente todas essas pessoas conseguem entender o seu problema, né? Porque são muitos problemas e às vezes é um específico e ela não identifica aquilo, né? Então nesse processo de identificar o seu problema, não necessariamente elas vão identificar o problema e nem são obrigadas a identificar, simplesmente olham para si e falam, eu não consigo, dirigir não é para mim, né? Existe um padrão, um modelo específico, onde que independente do problema identificado, simplesmente eu não consigo dirigir. Existe um modelo específico de ensino que pode abranger, ajudar todas essas formas de bloqueio e ajudar essas pessoas nesse sentido? Quando a gente está dirigindo qualquer veículo, existe uma coisa chamada ponto cego. Pontos cegos são partes específicas do carro, do veículo, do ônibus, seja qual for, que você, se estiver alinhado exatamente com o veículo ali naquele ponto cego, você não consegue enxergar um motoqueiro, um carro que esteja passando, e muitos acidentes acontecem justamente pelo ponto cego, porque de fato é um ponto cego. O carro não é uma bolha de vidro transparente, né? Ele tem partes ali, colunas, são pontos cegos que, se alinhar o momento, a situação, a velocidade do outro, tudo certinho, você de fato não enxerga um motoqueiro, e aquilo pode causar um acidente por causa do ponto cego. E quando se trata do diagnóstico de pessoas que têm essas dificuldades e esses bloqueios quanto a dirigir, é comum que essas pessoas também tenham pontos cegos nesse próprio diagnóstico, em não entender especificamente exatamente qual é a causa do problema que alimenta com que ela tenha aquele bloqueio cada vez mais forte, cada vez o afastando mais da vontade de dirigir. E sim, existe um modelo de ensino, inclusive o Drive Memory, que é o que a gente aplica nos nossos clientes, nos nossos alunos, é uma metodologia pensada justamente para ajudar qualquer tipo de pessoa que não consegue dirigir
e tem o desejo, a vontade, a gana, a força de vontade de realmente querer dirigir. E do zero até, de fato, dirigindo mesmo. Então a pessoa chega, o aluno no caso, né, geralmente a pessoa que está habilitada, ela chega até vocês e diz, eu não consigo dirigir. Então vocês desenvolvem primeiro a própria metodologia em si, por si já consegue identificar o problema da pessoa, fazer ela enxergar, né? A própria metodologia faz ela enxergar o seu problema e trabalhar de forma específica, abrangindo todas as áreas para ficar afinada e elas trabalharem junto na evolução da motorista. Sim, a metodologia a gente aconselha sempre que aquela pessoa, aquele aluno, aquele motorista consuma essa metodologia por completo. Não necessariamente de forma específica. Eu tenho uma dificuldade. Por mais que a pessoa ache que ela não tem um ponto cego, por mais que ela acredite que a sua limitação, a sua dificuldade é específica, a gente aplica a metodologia por completo. Porque entra naquela questão de, às vezes, é necessário desconstruir para construir. Então, se a pessoa entende que algo que ela aprendeu está correto, quando de fato não está, então a aplicação completa da metodologia Drive Memory, Dirigir Transforma, que vai fundamentar os 3 pilares de um bom motorista, técnica, memória e gestão emocional, vai garantir com que essa pessoa elimine esses pontos cegos e consiga de fato enxergar aquilo que estava impedindo em qualquer um desses 3 universos, seja de como ela trata com o carro, seja de como ela trata consigo mesmo, no sentido de direção e no sentido de aprendizado, no sentido de gestão emocional.